Obrigado ao professor Estevam pela oportunidade, obrigado ao professor Bigonha, obrigado, professora Santuza. O objetivo hoje é um pouco falar sobre ambiente de inovação. Eu não vou usar os 30 minutos do tempo que eu tenho aqui. Quero apenas trazer um pouco da trajetória do que é que nós temos feito aqui, a CTIT em particular, no que diz respeito a formalizar ou viabilizar a questão de ambiente de inovação. Então, em primeiro lugar, né, é bom saber que o professor Campanholo está aqui, que ele foi um dos maiores contribuintes, né, para essa questão de ambiente de inovação. Então, foi uma escolha bastante oportuna. Em particular, esse artigo 15.A, não se preocupe, eu não sou advogado, então não vou perder muito tempo com isso aqui. Uma das questões que mais é pertinente no que diz respeito à política de inovação é como é que vocês vão articular as ações que estão acontecendo dentro da universidade, viabilizando maior capacidade de transferência de propriedade intelectual para o setor produtivo. Setor produtivo, eu estou falando que diz respeito a que faz produção, não necessariamente conhecimento, porque também tem o setor produtivo que não faz produtos, mas é produtivo ainda assim. Então, em primeiro lugar, algumas definições básicas do que a gente poderia estar tratando, por exemplo, na área do NIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, pelo qual agora estou respondendo. Tem várias formas de nós protegermos o conhecimento gerado, a mais comum e conhecida de todas, é a forma de patente, mas existem algumas outras possibilidades, né? Por exemplo, marca, software, desenho industrial, know-how, uma outra forma que é bastante importante, porque nem sempre ela é reconhecida, digamos assim, por agências de financiamento, né, que às vezes gostam de contar quantas patentes você tem, mas, apesar disso, ela é extremamente útil no que diz respeito a gerar competitividade para empresas. Tem também direito autoral, que eu não vou tratar, cultivares, que, no nosso caso aqui, ele fica mais restrito ao ICA, Instituto de Ciências Agrárias, mas não necessariamente não poderia estar dentro do ICB também, né, que poderia ser também uma área de foco. A indicação geográfica e denominação de origem, que é mais conhecida, por exemplo, na área de gastronomia, e por aí vai. Então, essa parte aqui. E, por fim, né, tem o capital intelectual e infraestrutura, né, sendo que o último desses é um dos quais a gente vai tratar aqui hoje. A construção desse projeto de lei ela seguiu essas 4 linhas principais, que fundamentalmente visam, né, como diz o primeiro nome, como que você vai trazer o setor produtivo para dentro da universidade, ou como que é que a gente consegue alinhar as políticas que são realizadas dentro da universidade e que elas tenham aderência ao que o mercado, de fato, a demanda. Uma outra questão que é muito importante, essa aqui talvez é o segundo ponto, né, que diz mais respeito a nós enquanto professores, pesquisadores, como é que a gente vai conseguir flexibilizar a gestão financeira, por exemplo, um dos pleitos que é sempre realizado, que é a questão, eu quero trocar a minha rubrica de custeio para capital, como é que eu faço isso? Antigamente não podia, agora conseguiu-se fazer uma alteração que tem um certo grau de flexibilidade, não completo, porque também aí o Ministério do Planejamento não permitiria isso, e tem uma razão contábil para isso, que não vem ao caso aqui entrar no detalhe. O terceiro item é a questão de órgãos de controle. Alguns de vocês devem estar bem familiarizados, espero que não muitos, mas aquele de nós que está familiarizado com os órgãos de controle, a gente tem que prestar contas e dar, digamos assim, uma visualização clara de como que é que o retorno aparece nos investimentos que são feitos na área de P&D. Então, a questão de métricas e indicadores ela tem que ser construída sob uma perspectiva que tenha aderência ao que de fato acontece no laboratório e o que de fato sai do laboratório e vai para o meio empresarial. Caso contrário, a gente fica gerando números que não são entendidos por ninguém e a gente vira escravo desses números. Então, é um ponto muito importante, né, da legislação, de como é que esses números vão ter um significado prático e não apenas algo para satisfazer uma agência, um órgão de controle. E, por fim, né, a questão de constituir esse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, que a gente consiga maximizar as possibilidades de cooperação entre esses entes, né? Então, por fim, vale dizer, né, que a
iniciativa aqui deste evento é justamente isso, incrementar sinergias entre os ICTs e o setor empresarial. A título de ilustração, o que a gente gosta assim, de observar, né, claro, temos que colocar algum padrão para fazer um benchmark, né, o MIT, né, professorado, já passou um tempo lá, né, professorado aqui na primeira fileira, é uma universidade que acho que dispensa quaisquer apresentações, mas o mais interessante que esse gráfico visa destacar é o número de empresas que foi fundado por alunos e o PIB que é gerado por causa dessas empresas. Então, se a gente parar e imaginar que esse PIB está perto do PIB do Brasil, uma única universidade, então significa que a gente tem bastante espaço para crescer. Como é que a política de inovação foi constituída dentro da UFMG? Então, vou fazer um breve histórico. Em 2016, tá certo? Foi quando foi sancionada a lei, né, do marco legal, que estava aqui. Uma forma de nós nos familiarizarmos e adaptarmos e entendermos ela foi um workshop que nós realizamos. Esse workshop aconteceu em março de 2016, logo após quando a lei foi aprovada. E esse workshop, fundamentalmente, o que a gente visava era trazer a comunidade mais próxima. Eu acho que a gente pode dizer que foi bem sucedido, porque a gente tinha da ordem de 100 ou 200 pessoas no auditório, que talvez não tenha sido nem tanto, mas remotamente a gente tinha da ordem de 900 pessoas. Um dos fatos que foi mais interessante desse workshop foi que pudemos avaliar um pouco qual que era a demanda da nossa comunidade. Então, uma das maiores demandas, e em particular que nos torna bastante orgulhosos enquanto professores ou membros da comunidade UFMG, era o número de professores que estavam interessados em saber como é que eles viabilizariam as suas empresas. Então, da ordem assim, do universo de 100 professores que estavam lá, me chegaram 15 bilhetinhos, como é que eu posso utilizar os conhecimentos que eu tenho aqui para constituir minha empresa. Além desse, teve um outro assunto, né, que é o que é mais pertinente para o dia de hoje aqui, como é que eu posso compartilhar, por exemplo, o espaço do meu laboratório com empresas. Mas isso numa agenda positiva. O que eu estou chamando de uma agenda positiva construtiva? Não é simplesmente pegar a infraestrutura que nós temos aqui e colocar ela para prestar serviço, e sim gerar capital intelectual a partir de uma parceria. Tá certo? Em 2016, o então reitor, professor Jane, ele nomeou uma comissão de estudo que visava que nós nos organizássemos para constituirmos o que seria a nossa política de inovação. Porque uma das questões que a lei trata é que toda ICT tem que ter sua política de inovação. E isso é algo mandatório, que necessariamente deveria existir. Essa comissão ela era multidisciplinar, alguns dos membros delas aqui estão, né, posso reconhecer alguns deles, que contribuíram bastante para que pudéssemos abordar os temas que eram tratados, tá certo? Nessa política de inovação. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos 3 dos temas que eram mais importantes para nós, enquanto FMG. Um deles era, então, essa questão do professor pesquisador, que precisávamos disciplinar como é que a gente faria para transferir, para poder e permitir que o capital intelectual gerado pelo professor pudesse ser empregado em empresas que, por exemplo, o professor fosse sócio. Então, esse foi um dos pontos que a gente se reuniu para poder discutir. Um outro era a questão dos ambientes de inovação, como é que nós constituiríamos, por exemplo, um laboratório que permitisse o uso de suas instalações por empresas. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro, que era a questão da personalidade jurídica própria do NIT, né? O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que dentro da UFMG é conhecido como CTIT. Tá certo? É o órgão que eu estou aqui representando. Após um ano de trabalhos, né, nós tivemos da ordem de 12 pessoas envolvidas, representando todas as áreas do conhecimento. Fizemos 3 comissões distintas. Né? O presidente da comissão, na época, era o professorado, pró-reitor de pesquisa, né, que está aqui, pode responder aí por outras dúvidas que eu não souber responder. Mas, ao fim de um ano de trabalho, nós pudemos, então, construir 2 resoluções,
uma que disciplinava a questão do uso de propriedade intelectual gerado pelo professor em sua própria empresa, e a outra a questão de parcerias com empresas, como é que nós poderíamos garantir acesso a elas. Se pudéssemos fazer um extrato muito simplificado com relação a esse último tema, o ponto crucial era garantir que essa iniciativa não impactasse de maneira negativa as atividades de pesquisa, ensino e extensão. Porque, muitas das vezes, nós temos que estar atento para que essa infraestrutura não seja utilizada, como eu mencionei anteriormente, apenas para prestação de serviço, o que seria um subsídio indevido para a empresa e também uma forma, digamos, não construtiva de utilizar o patrimônio, né, que é investido com dinheiro público. Tá certo? Então, basicamente essa era a regra principal. E, por fim, a questão da propriedade, da personalidade jurídica própria, né, que estávamos almejando. Essa, por sua vez, foi disciplinada via uma portaria, que o professor Jaime aqui está, né, logo depois saiu o decreto, né, em fevereiro de 2018, e um mês depois nós estávamos com essas duas resoluções, a 0318, a 418, e a portaria, que é ela que disciplinava a questão de personalidade jurídica própria do nosso NIT. Parece que, quando a gente olha, parece que a gente andou rápido, né? Fez só em um mês. Não, na verdade, foram 2 anos, e a consulta à comunidade, esse é um dos pontos cruciais no qual a nossa estratégia foi pautada, para que pudéssemos refletir, de fato, qual que era o objetivo e o que era a nossa missão. A nossa estratégia na articulação e na construção dessa política de inovação, ela não foi direcionada a responder todos os itens que, porventura, desejássemos fazer à época, e por isso que essa questão desse workshop foi tão instrumental para isso, porque permitiu que nós pudéssemos ter um foco e dar um foco e direcionalidade às ações que nós tivéssemos. Por exemplo, a título de ilustração apenas, a URGS, no Rio Grande do Sul, ela optou por fazer uma política bastante compreensiva, com diversas resoluções, dispositivos, e aí hoje ela se encontra ainda sendo discutida junto à Procuradoria deles. Então, nossa ideia foi dividir para conquistar, mais ou menos dessa forma. Então, muito bem, quais são os desafios que nós temos aqui hoje, né, do que diz respeito do contexto do marco legal, e, em particular, no caso da CTIT, nesse primeiro item, né, como que nós vamos fazer uma gestão competente da parte de proteção de propriedade intelectual. A propriedade intelectual só assentada em cima da prateleira, ela é um custo, ela não gera nenhum benefício, e também uma responsabilidade. É como um bem, um patrimônio público que ele é depreciado sem ter o menor uso. Tá certo? No caso, e ele pode depreciar imediatamente através de obsolescência. Uma das questões que a gente trata, e aqui eu não vou abordar, né, iniciou também há muito tempo atrás, né, com a questão de mapear, organizar e conhecer as competências. Né, não adianta nós termos várias competências aqui, ainda mais em Minas Gerais, né, para aqueles que são de fora, não sei se vocês sabem, não é muito comum a gente ficar fazendo muita propaganda, então isso é verdade aqui dentro mesmo. Né, então a gente precisa de ferramentas e microscópios para poder entender o que acontece dentro do laboratório de cada pesquisador. Então, para que a gente possa ofertar a propriedade intelectual, nós temos que ter ferramentas e técnicas aqui de mapear e organizar as nossas competências, além do eixo de propriedade intelectual. Um dos outros desafios que nós temos, que ao longo desses anos que eu estive à frente à CTIT, um dos problemas mais claros que nós temos é a questão de quando se dá a propriedade, digamos, nós fazemos a proteção da propriedade intelectual e daí a gente visa a transferir ela a um ente privado. Um dos maiores problemas é como que a gente faz essa mediação e acompanhamento. Tá certo? Esse é um dos problemas que mais gera problemas. Em outras palavras, por exemplo, quando você pode, por exemplo, ter uma propriedade intelectual que não... E um pequeno parênteses, tudo isso que eu estou falando faz um sentido enorme com o contexto que a gente está tratando aqui hoje, porque essa questão do ambiente de inovação ela é crucial para isso, para a gente poder conseguir obter sucesso. Então, por exemplo, essa questão de prática de mediação e acompanhamento como é que a gente vai garantir ou perceber ou inferir que, de fato, todo o conhecimento gerado ele é, de fato, transferido. Porque não adianta eu pegar, fazer uma proteção intelectual e jogar do outro lado da cerca, que ela não vai ser apanhada. Os casos nos quais isso ocorre são raríssimos. Tá certo? Então, a gente tem que otimizar todo o fluxo, tá certo? Do laboratório até
prateleira, se fosse possível. Então, o que significa otimizar esse fluxo? Então, em primeiro lugar, ter uma gestão eficiente, como eu havia mencionado. Em segundo lugar, fazer uma prospecção, identificar os parceiros com os quais a gente quer trabalhar, e, às vezes, não são considerações meramente técnicas, tem diversas outras considerações. Nós precisamos ficar atentos. E depois, uma vez que está tudo bem feito, tudo ajeitado, é como um casamento. Não adianta você ter tudo firmado em cartório, contratos e por aí vai. O dia a dia que vai ditar se de fato isso vai acontecer. Então, nesse afunilamento, a gente percebe que tem vários problemas que que impedem com que aquele conhecimento gerado dentro do laboratório ele vá, de fato, se configurar como um novo produto ou processo. Por isso é que a gente está tentando, né, criar esses ambientes institucionais, né, que é a contribuição do professor Campagnolo, né, criar esses ambientes institucionais que criam, digamos assim, todas as condições necessárias para que essa inovação floresça. Tentando resumir de uma forma bastante compacta, o que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria nós gerarmos a propriedade intelectual aqui, trazermos empresas de fora e encontrar um ambiente propício, por exemplo, uma infraestrutura compartilhada, no qual parte do horário dela, ou parte da disponibilidade dela é dedicada para fazer parcerias com empresas que visam não melhorar o seu bottom line. Em outras palavras, elas não visam simplesmente fazer uma melhoria operacional de suas atividades, e sim gerar propriedade intelectual. Isso que seria o mundo ideal, tá certo? Esse é um dos objetivos do marco legal e essa questão dos ambientes institucionais para a inovação. Uma outra questão aqui que não é absolutamente pertinente aqui nesse contexto, mas ela pode ser mapeada também nessa questão de ambientes institucionais para a inovação, é a questão de gerar spin-off. Naturalmente, aquelas que são mais bem-sucedidas, aqui a gente tem alguns casos, né? Tem o professor Antônio Otávio, que está ali na plateia, que já fez uma empresa, né, que é a Invent Vision, que ela foi constituída dentro da nossa incubadora, e de um total de 50 a 60, eu classifico assim como bem-sucedidas apenas 2, ou seja, nossa taxa de sucesso até é relativamente elevada, né? 4%. E todas essas, e o que é dessas 2 de 54, o que é que tinha de comum nelas? O que tinha de comum nelas, e também, digamos, essa é a minha avaliação pessoal, né? O que eu chamo na minha avaliação pessoal, é quando você começa a trazer, de fato, o conhecimento que estava dentro do laboratório, conhecimento que o professor tinha, e os seus alunos ou parcerias começa a ser, de fato, a ser constituído como produto. Vamos ver. Bom, muito bem. Então, reforçando naquele ponto, né, da nossa estratégia, qual que era de fato nós começarmos, né, com esse documento enxuto. Em outras palavras, ele tinha da ordem de 2 páginas. A gente queria tentar fazer uma coisa que todo mundo pudesse ler e entender com rapidez. Então, na prática, são diretrizes, né? Vamos dizer, é o ethos que nós entendemos enquanto comunidade, que deveria estar refletido no menor número de caracteres e em papel possível, para que todo mundo tivesse uma clareza muito grande do que é que a gente queria estar, digamos, constituindo, né? Essa questão, né, como eu mencionei anteriormente, né, a gente tinha essa decisão colegiada via essas comissões que foram constituídas, mas basicamente espelhando o desejo da comunidade, né? E, por fim, né, esse aqui é a Resolução 318, que ela, de fato, foi que é o tema aqui principal que disciplina o uso de ambientes de inovação ou infraestrutura de laboratórios para a universidade. Para o meio privado. E, por fim, a questão, né, de ser referendada através da aprovação na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário. Então, como que é esse compartilhamento? Então, aqui a gente tem um extrato aqui, né, que é o artigo 6º aqui dessa resolução, que, basicamente, a gente monta essas alianças estratégicas com empresas. Tá certo? E novamente, né, frisando aqui em amarelo, aqui, quais são os nossos objetivos com isso. Uma das questões, está vendo? Então, esse ponto aqui, o parágrafo primeiro, ele garante, né, ele é um meio que permite com que a gente traga essa propriedade intelectual que, por hora, ou anteriormente, ou na maior parte dos casos, ela só existe sob a forma de papel, ela tem um ambiente propício para que a gente possa, de fato,
veicular ela para digamos, para um stakeholder, né, para um cliente ou uma pessoa interessada em ser licenciado. E uma das outras questões é essa que nós fazemos, né, também, de novo, para não ficar demorando demais. Então, a resolução ela não trata dos seus instrumentos jurídicos. Ela diz que, para cada caso, é um caso. Basicamente, traduzindo do juridiquês aqui para o português, basicamente é isso que a gente está querendo. Cada caso é um caso, não vamos tentar fazer um negócio absolutamente genérico que ele não vai funcionar. Tá certo? Eu terminei aqui meus slides e eu vou só ilustrar que nós já, esse ambiente de inovação com um caso que nós fizemos recentemente. Eu não trouxe um slide aqui para ele, mas aqueles de vocês que já conhecem ou que desejem visitar, é o Laboratório de Ensaios de Combustíveis da professora Vânia Paz, do Departamento de Química. O que ela fez? Ela tem um laboratório de ensaios de combustível, como o próprio nome diz, no qual a Codemig ela tem um interesse, porque eu não sei quantos de vocês sabem, mas a Codemig tem uma frota de aviões para fazer voos regionais. E tem também a questão de biocombustível. Ou seja, combustível para a aviação é um dos problemas que é mais crítico, né, até mesmo para a questão de bioquerosene. Então, a professora Vânia Paz, que ela tem esse laboratório, e o que aconteceu, a empresa interessada, no caso da Codemig, né, que tem essa frota de aviões, para que pudesse fazer a verificação e avaliação dos seus combustíveis. Então, é algo que a gente construiu, né, ao longo desses anos. A resolução ficou pronta em março e agora, acho que foi setembro, nós temos já esse exemplo claro de como é que essa parceria, né, essa aliança estratégica está funcionando. E a nossa meta, enquanto o Núcleo de Inovação Tecnológica, CTIT, é de que consigamos implementar 2 desses tipos de ambiente por ano. Essa é uma das nossas metas de como é que a gente pretende agir nos próximos 3 anos, aproximadamente. Então, com isso, eu termino aqui minha fala. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas aí pelo meu atraso e minha confusão de CADs e estou aberto a perguntas.